Ó, ele vai no teu programa, É o uma PCC pergunta. sabe onde ele vai, no endereço que ele vai, na data que ele vai, Tá. e ele é tão perigoso que deixam ele... Arthur, Cara. você não tá com a história completa. Eu já cometi esse erro algumas vezes. Você tá fazendo afirmação, por exemplo, ele vai no teu programa, todo mundo sabe onde é. Ele nunca foi fisicamente, ele aparece remotamente. Então, Segurança pública. Aí O Haddad tá falando que, ó, É. ó, polícia penal não tem que ser polícia. Uhum. E polícia penal Aí tem sabe o que um cara igual o Haddad vai fazer? Você me desculpa, irmão, mas eu vou acabar fazendo uma afirmação que vai te colocar no mesmo lugar que ele. Ele vai falar, cada um... Sabe o que você tá fazendo? Você tá pegando, o cara parte Sabe de o um que você tá truísmo fazendo? e chega na merda. Tá. Você, não, mas eu tô vendo o truísmo e eu tô vendo a merda. E sabe o que você tá fazendo? Eu tô vendo a merda. Sabe o que você tá fazendo? Aquilo que tu faz no debate. Tu aumenta a tua energia, calma que a gente tá entre amigos, tá? Tu aumenta a tua energia e tu vai fazendo... Mais de 8 mil? E tu aumenta e tu interrompe, né? E aí você vai subindo. Agora há pouco, a tua energia tava mais baixa. Sim. Como você tá desconfortável... Não tô. Eu É sei que eu você tô, não eu tô, tá, irmão. eu tô num assunto que me interessa. Eu quero Isso. passar uma mensagem. A minha Tá. mensagem é: Aí, o Frank meu irmão, não presta. Aí, falou que até agora ele tava em assunto que não interessava ele, viu? Não, Só cara. agora é que, ele calma, aumentou a calma. energia. Isso aqui é o seguinte, ó. Entendeu? Isso aqui a galera faz em debate também. Deixa eu te explicar o que acontece. Não é isso, não. Você tava falando de coisas que eu concordava até agora. Tudo que você falou até aqui, eu concordei tudo. Então, tipo, cara, você tá falando, meu, a presídio é isso, segurança é... Porra, é isso, cara. Aí, quando você vai pra um caminho que eu não concordo, é natural. Opa, peraí. Aqui eu vou ter que Perfeito, irmão. dar uma aumentada na energia. Mas Entendeu? pra É isso. você me compreender, você tem que deixar eu concluir, porra, entendeu? E Sim. por mais que às vezes eu possa estar um pouquinho longo, você pode até achar que é prolixo, mas eu quero te mostrar um raciocínio. Porque tem gente em casa fazendo essa provocação, e que o cara falou, pô, Glauber, ajuda aí. Eu não tô querendo ajudar, eu só tô mostrando que o Frank e qualquer outro cara que surgir igual o Frank, se ele tem audiência, ele tem alguma coisa passando. Não acho, discordo. Calma, irmão, calma. Eu sou paciente, tá? Você pode interromper, eu vou caralho. continuar. Ele tem coisa pra passar pra aquelas pessoas. Ele foi 3 vezes no meu canal. E eu te disse, ele passou informações e conteúdos que com a minha bagagem eu dei credibilidade àquela informação. Aí você usou a afirmação, mas é truísmo e aquilo não chega em lugar nenhum. Não é verdade. Porque quando ele falou 2 anos atrás do Buzeira, o Buzeira tá fudido hoje. Calma, irmão. Irmão, nós escrevemos uma revista Quando ele sobre o falou- Oruan. Mas eu- Antes do Oruan ser o membro do CV. Então porque nós somos do CV. É justamente não é essa isso, diferença, cara. Aí, pô, você é mais... Não é isso. Parabéns pelo caso do Luan. Que bom, irmão. O que eu tô te dizendo, que o que vocês fizeram antes foi dizer para as pessoas na comunicação coisas que outros não estavam dizendo e as pessoas não sabiam. E muitas Não, vezes... isso sim. E Isso é sim. Eu entendi o que possível, você tá irmão. falando agora. E, ó, eu Ele, não- ele é tipo um Cara, ele tá megafone alertando. de coisas. Ué, Mas tudo bem. Ele tá alertando as pessoas. Ok, e isso eu outra concordo. coisa, ele acredita que o que ele fala, o Ministério Público passa a trabalhar e investigar. Eu já não acredito nisso. Eu acredito que Eu vou falar o coisas... quê depois Olha dessa, só, irmão, caralho? coisas que ele estava falando publicamente ainda estava na fase do silêncio da investigação do GAECO, Dr. Lincoln Gaquia, e por isso que não estava público. Mas que tem coisas que... Ô, Glauber, vamos lá. Se você não fala barato, você pode sair dando tiros e uma hora você vai acertar 2 ou 3. Eu vou te explicar uma coisa. Eu vou Tudo te dar um bem, exemplo. não tem O cara mandou até um problema. pimba que me lembrou aqui. O Frank foi no Vilela um dia, ao vivo. Falou assim, não, porque o MBL tinha me chamado pra entrar no movimento. Ele vai falando. Essa eu sei, do japonesinho e Aí tal. o Renan ligou pra ele Aham. ao vivo, o cara ficou... Ele mudou na hora. Então, o que eu tô falando é o seguinte, se eu Isso. sair Aí aqui é um fazendo... tal de Tanaka, né? Que é Tanaka? Não, era um outro cara que ele disse que era o ele falou, japonesinho não, da é MBL. outro, é. Tá, mas esse eu vamos lá. vi. Ali ele tá completamente errado. Mas vamos lá. O que eu tô falando é o espírito da pessoa, da coisa. Se eu tô aqui falando pra você um monte de coisa... Ô, Glauber, você não sabe, cara. Esses dias eu tive informação, cara, que o Rueda, presidente do União Brasil, vai ser preso. Porque eu tenho uns amigos, cara, Tudo no bem. Ministério Público. Aí daqui a pouco o cara é preso. Porra! Tudo bem, irmão. Então o que eu tô falando é o seguinte, esse tipo de gente que sai falando barato qualquer merda, que é o caso do Cajuru, por exemplo, Tá bom. uma hora o cara vai acertar. Tudo bem. Porque ele parte de uma análise truísta. Só que ele é isso. Então, aí eu vou até te falar, Glauber, você tem um certo conhecimento. Você acha que o PCC deixaria um ex-PCC ter, sei lá quantos inscritos ele tem? Ele tá grande, ele deve estar, eu vou chutar, tá? Ele deve estar pelo menos com 1 milhão no Instagram, ou sei lá, no YouTube. Então, Você acha que o PCC deixaria esse cara vivo?
Ó, ele vai no teu programa, É o uma PCC pergunta. sabe onde ele vai, no endereço que ele vai, na data que ele vai, Tá. e ele é tão perigoso que deixam ele... Arthur, Cara. posso responder? Claro, pô. Tu tá fazendo algumas afirmações, irmão, sem você saber. Por exemplo, Ele não fala que ele é do PC? deixa eu falar. Vai lá. Você não tá com a história completa. Eu já cometi esse erro algumas vezes. Você tá fazendo afirmação, por exemplo, ele vai no teu programa, todo mundo sabe onde é. Ele nunca foi fisicamente, ele aparece remotamente. Eu não quero estar na posição de defensor do Frank, não, mano. Eu não tô aqui. Só tô te dizendo que eu comecei a falar. Esse foi um exemplo. Eu comecei a falar, então pode marcar o debate, porque ele é relevante. Você falou, o dia que ele for relevante o suficiente, eu marco um debate. Eu falei, então pode marcar o debate. Sabe por quê? Mano. Eu já fiz podcast com muita gente relevante. Já fiz contigo, já fiz com o Kim, já fiz com o Renan, já fiz com um monte de gente. E já fiz com o 38, e já fiz com o Marçal, e já fiz com o Frank. A maior audiência ao vivo foi com o Frank. Então, Talvez porque juntou o polícia e o ladrão, né? Porque o meu podcast é um podcast policial. Ele é o ex-faccionado. Então ele tem a skin do ex-bandido. E aí todo mundo parou pra ver o ex-bandido num podcast policial. Beleza? Isso foi um hype absurdo. Deu 30 e tantos mil ao vivo. Isso é extremamente relevante. Beleza. 2 anos se passaram. O Frank foi lá novamente, depois da prisão da Deolane. Eu entendi que eu tinha... Não é dívida moral. Eu vi a Deolane presa, eu vi Buzeira preso, eu vi Rian preso, eu vi o cara da produtora preso, e eu, sei que o cara falou comigo essa 2 anos antes. Pode ser o cara ficar jogando um monte de verdade e uma vai colar? Que seja, irmão. Eu convidei ele para falar sobre esse tema novamente. Bateu 13 mil pessoas ao vivo. 2 anos depois. Então ele continua tendo audiência, irmão. Mas eu não acho que ele não tem audiência. Então, assim, se o critério é, o dia que você for relevante, então vem pro debate, marca o debate agora. Não, cara, porque relevância não é só audiência. Cara... Vamos lá. Eu sou relevante? Claro que você é. Tá bom. Eu não trabalho no meu Instagram. Eu tenho 180 mil seguidores. Sim. O Frank tem 1 milhão. Não, vamos lá. Então qual o critério? O critério Glauber, é número de seguidor? Não é só isso. Vamos lá. Vou dar um exemplo pra você. O Jacques Wagner é relevante? Claro que ele é. Ele qual é o de ser critério? preso. Ele é o que eu tô falando, ele é relevante pro debate público. Esse cara é vice-líder do governo do PT. Eu não sei como é o Instagram dele, mas eu duvido que ele tenha 1 milhão mas vamos de lá. seguidores. Ele é uma pessoa Da que mesma goza. forma- Ele é uma pessoa que goza de credibilidade, o Jacques Claro, Wagner? ele foi governador, cara. Mas isso é credibilidade? Claro, cara, ele é relevante para... Eu não tô falando que ele é bom. Eu acho o Jacques Wagner... Tem que tomar cuidado com o que eu vou falar, tá? Porra. Mas eu acho que... Tome muito cuidado. E eu posso achar o que eu quiser. Eu acho que ele é um ladrão. Ele tem que ser preso. Então. Eu não tô falando que ele é, tô falando que eu acho. Agora o lance é o seguinte... Então ele não é fato... relevante pra Não, gente. cara, você tá confundindo conceitos. Você tá confundindo audiência, honestidade com relevância. Eu posso ter pessoas desonestas com baixa audiência que são relevantes. Eu posso ter pessoas honestas com altíssima audiência que são irrelevantes. Entendeu? Existem pessoas com muita audiência que não são relevantes. Por exemplo, com todo respeito ao Renato 38, Uhum. ele é um cara que ele tem relevância, ele tem muita audiência, mas hoje não compensa, por exemplo, eu ir num podcast com ele, por exemplo. Nós estamos indo no litoral, ele é um cara que ele fala pra caralho, pode ser que alguma polêmica seja feita ali. Eu não tô menosprezando o 38, estou falando o seguinte, existe uma decisão estratégica aqui. Ah, mas ele não tem audiência, ele tem. Só que ele não é relevante o suficiente para que neste momento a gente vá fazer isso. É a mesma coisa o Frank. O Frank é o seguinte, cara, se daqui a 1 ano ele se tornar um influenciador político ou um cara que, ou através de muita audiência, ou através de outra coisa, ele traga coisas que você fala, porra, dá pra fazer um debate com o cara, vamos fazer. Hoje ele não faz, cara. Já entendi. Hoje não faz. Você tá partindo de um critério, eu tô de outro. É isso. Sim. Você tá partindo do critério político, do critério pro debate político. Você Sim, considerou óbvio. Jacques Wagner, por ser um ex-governador, por ser um senador da República, um cara relevante. O meu critério é o que esse cara tá produzindo também com o espaço que ele tem. Então, se o cara é governador e produz corrupção, produz, pobreza, produz insegurança, sim.
Ele não tá na minha conta. Não, mas Eu ele é entendo que- relevante. Eu entendo que no teu cálculo político é isso. Vou dar um exemplo. Agora, Você não, levaria deixa o eu Haddad no concluir, seu programa? porra. Eu nunca levei, você já tem a resposta. Se eu levaria... Pô, como não? O cara é ministro da Fazenda, bicho. Caralho, Você tem a chance de chegar no cara e falar assim, mano, você é um merda, não sei o deixa que eu lá. Então, irmão, eu sou o Glauber, mano. Eu penso um pouco diferente, entende, mano? E tem cara que eu não levo. Ele pode ser o ministro da Fazenda. Mas você não levaria ele, sim? Eu já levei o Flávio Bolsonaro. Eu já levei o Jacques Wagner. Eu já levei... Eu não levo, irmão. Não Cara, levo. peraí, essa me surpreendeu. Tipo, por exemplo, se um cara... Sabe por que eu não levo, irmão? Porque o game dele é diferente do meu. Mas- Ele quer falar lorota e enganar os outros. E eu quero debater a solução. Se ele quiser vir no meu programa, ele vai ficar constrangido. Porque quando ele fala lorota, eu não sei falar lorota, fala lorota. Lorota? Isso, lorota. Eu tenho língua presa. Quando ele ficar falando baboseira e mentira descarada, meu irmão, eu estou na tua casa. Eu estou no seu podcast. Não, eu entendi. E eu, cara, pra mim é desconfortável eu discordar de você. E eu tô falando, Arthur, eu acho que você tá partindo da premissa. discordando numa boa aqui, Numa boa, mas você tá numa premissa. Porra, tá numa premissa equivocada Por exemplo, e tal. se você fosse debater com o Haddad em um outro lugar. Então, Segurança pública. Aí O Haddad sa- tá falando que, ó, É. ó, polícia penal não tem que ser polícia. Uhum. E polícia penal Aí tem sabe o que um cara igual o Haddad vai fazer? Você me desculpa, irmão, mas eu vou acabar fazendo uma afirmação que vai te colocar no mesmo lugar que ele. Ele vai falar: este cara não é relevante. Não, mas... Eu sou o ministro mas da... posso falar, Calma, mas deixa eu mas ele falar. estaria certo, cara. Até comigo. No critério de vocês, irmão. No meu, não. Não, mas vamos lá. E eu não tô dizendo que eu sou dono da verdade. Não, eu tô falando o Compreende? seguinte, Glauber. Porque assim, é porque eu não tô conseguindo concluir de raciocínio, você não tá deixando. Se eu parto da premissa, o que esse cara tá falando produz algum fruto, na minha visão, o Frank produz o fruto de dar informação que as pessoas não têm e que ninguém tá disposta a falar. Porque tem medo ou porque tá comprometido. Então, quando ele fala de um criminoso, quando ele fala de um esquema, meu irmão, quem vai processar o Frank? Você acha que Deolane vai processar o Frank? Vai processar Não, como? mano, não vou processar. Não vai, mas vai processar o Glauber. Então, o Frank tá na internet no limbo, irmão. O Frank, meu irmão, ele tá, ó, ninguém quer matar ele, ninguém quer processar ele, ninguém quer levar ele a sério. Então ele tá lá, meu irmão, só falando um monte de merda. Pá, pá. Aqui nós concordamos. Tá bom, beleza. Mas no teu conceito, tudo é merda. No meu conceito, calma aí, deixa eu ouvir. Pô, isso aqui casa com tudo que eu tô falando. Mas isso se Calma. chama cherry picking, velho. Tá bom, beleza. Aí, o que eu tô te dizendo? Quando o cara fala coisas que eu acho que contribui, eu dou credibilidade. Seja ele, seja você, seja o Daniel, seja o 38, qualquer um. Agora, meu irmão, quem melhor pode falar com o moleque da favela, com um ex-presidiário, com um ex-faccionado, do que um próprio ex-faccionado? Então eu acho que o Frank Mas ele não é ex-faccionado, cara. Tudo bem. Essa é a questão. Tudo bem, mas olha só, mas nem o Jacques Wagner e nem o Haddad é um político honroso. Não, mas calma. Então pronto, mas Não, as pessoas... Glauber, você tá confundindo as coisas, cara. Não, é por isso que você sai dos debates com a sensação que tu venceu, meu irmão. Não, mas eu não tô debatendo, eu tô Não, só mas- falando pra você. Mas você, vamos tá lá. partindo da tua premissa e você não consegue. Não. Você não consegue parar assim, deixa eu ouvir e concluir. Não, irmão, entenda, cara. O cara, se eu quero, irmão, menos um cara dando tiro em mim, tá bom? Eu quero que pessoas saiam do crime. Sim. Se um moleque que é todo noiado, meu irmão, o cara tem uma tatuagem e o cara tá lá na quebrada, aí eu falo como policial, como pai de família, como cara que, porra, cumpre a regra, como cara, talvez esse cara não me escute, irmão. Mas ele escuta o Frank. E se o Frank mandar uma mensagem positiva que o crime não compensa, irmão, deixa de ser otário. Beleza. Deixa de ser otário. Beleza, O Frank beleza. falou a mesma coisa que o Nantes da Rota, meu irmão, o bigodão. Só que o moleque lá da quebrada
vai falar, esses polícia aí, porra, é tudo covarde, meu irmão. E ele fala essa porra aí e quer dar tapa em nós. Aí com o Frank ele vai falar assim, porra, o menor mandou ideia. Mas deixa eu te falar por que eu discordo. Calma aí, irmão, deixa eu concluir. Porra, o menor mandou ideia. E é verdade. Porra, irmão, olha a vida do cara. Calma, irmão, eu não acabei. Não, mas eu não acabei. Olha só, o cara vai falar assim, meu irmão, o cara tem audiência. Cara, o cara é respeitado agora. Ele tá que nem eu. Por mais que você descredibilize. Sim, Arthur, eu já te entendi. Mas eu não tô só tirando a credibilidade. Eu tô tirando uma parada que é o seguinte. É positivo, irmão. Vamos lá. Na comunicação, eu vou te falar por que é negativo. Vou te falar por que é negativo. Um cara que inventa, que é do PCC, da mesma forma que ele inventa, que o MBL chamou ele pra lá, é um cara que ele não tem uma linha... Porra, eu tô bebendo água que nem tem mais. Cara, dá uma água pra ele aí. Ele não tem uma linha, não tô falando só de credibilidade, mas uma linha de moralidade e boa intenção, a ponto de você dar ao cara o lugar, vamos chamar esse lugar de fala, pra que esse cara fale com essas pessoas e seja um influenciador do bem, entre aspas. Porque daqui a pouco o cara, pra ter audiência, ele fala qualquer outra merda. O fala barato, ele não merece esse tipo de atenção. É isso que eu tô falando. O fala barato, ou ele tem que ser derrotado num debate, pra você tirar a credibilidade dele e falar, ó, esse cara não sabe o que está falando, e todo mundo vê. Porque se você faz o contrário, você traz o cara e fala, não, fala aí, pô, que positivo que você tá falando. O cara gera uma empatia com as pessoas e daqui a pouco ele leva isso pra outro lado pior. E esse é o tipo de cara que faz isso. Entendeu? O Frank é o tipo de cara que ele mente o que precisa mentir, ele fala o que precisa falar pra hypar naquele momento. Ah, no meio disso o cara adiantou coisas da Deolane. Ah, óbvio, sério. Até aí, cara, são coisas muito óbvias. Ah, sério que a Deolane era ligada ao PCC? Sério que a MC Ria São Paulo era ligada ao... Caramba, velho, mas que raciocínio complexo que ele tem. Pra tu isso foi simples, mas pras outras pessoas não, mano. Aí é que tá. Aí você tá pras outras pessoas não foi simples... E eu não estou falando com arrogância aqui. Eu estou falando, as pessoas não tiveram leitura de cenário suficiente pra entender que era uma coisa simples. Se eu chegar aqui e falar assim, cara, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 4 é 16. Pra mim é simples. Uma pessoa que não sabe matemática pode parecer uma coisa complexa. Pra pessoa que não sabe matemática, não é que isso é, de fato, uma coisa complexa. E na percepção dela é, mas ela está errada. É o que eu estou falando. O Frank fala pra quem? Pra pessoas de raciocínio simplificado, pra pessoas que levam a sério uma pessoa que não deve ser levada a sério, que parte de um truísmo e vai pra conclusões que Deus sabe lá o que vai ser. É isso que eu tô falando. Eu já vi esse cara mentindo deliberadamente. Tipo assim, não, o Kim Kataguiri me chamou pro MBL, velho. Não. E aí ele foi desmentido ao vivo, ele mudou tudo. Isso eu também vi. Então, cara, é o que eu tô falando. É como se eu chegasse pra você e falasse assim, Glauber, é o seguinte, cara, eu sou presidente da Associação dos Policiais Penais. Aí você fala, não, cara... Não, na verdade eu tô mudando, Glauber. Na verdade, eu sou aqui presidente do Comando Vermelho. Porra, claramente eu sou um falastrão, velho. É isso que eu tô falando. Mas vamos lá. Você parte da premissa que se o cara tá mentindo, né? Você tá partindo da premissa que é mentira. Então vamos lá. Ele não é nada um ex-faccionado, ele não tem nada dessa experiência, pô. Não, é sua afirmação. Sim. E aí, porra, se ele fosse mesmo, por que o PCC não matou ele? É uma boa pergunta, né? Aí você vai ter que dar uma credibilidade ao PCC, que o PCC realmente, porra, faz isso, mata as pessoas, bota dinheiro. Não mata, caralho. Não, mano. eu vou desistir. Sabe o que acontece, irmão? Para me matar, e para matar o Frank ou matar qualquer outra pessoa, tem um investimento. Tem que botar uma arma nos negócios, tem que botar um acompanhamento. Não pode ser descoberto. Então, irmão, o cara pode te matar ali na quebrada, tomando uma e o caralho, ele pegou e te matou ali, não custou nada para ele. Mas saber onde o cara tá, montar uma operação para matar, montar a retração, a fuga, não deixar ponta para ser investigada, é uma outra conta. Sim. Então, assim, irmão, me matar doidão chegando pó na rua é barato. Me matar montando uma operação é mais caro. Então, o que eu quero te dizer, irmão, você vai ter que partir da premissa que eu acho que é razoável, tá? O Frank tudo que ele tá falando não é verdade, ele tá querendo hypar na internet, ele lucra com isso. Eu acho razoável a crítica das pessoas. Só que,
Se fosse isso, o PCC mataria ele. É partir da premissa que o PCC, então, é muito mal e ele não aceitaria isso e mataria o cara. E se o PCC, essa premissa é verdadeira, por que o PCC não matou ele, fingindo que é do PCC, falando mal da facção? Porque se o PCC é tão mauzão assim e não perdoa, o PCC é mal, pega um, pega geral, ele também, necessariamente, teria que ter matado o Frank. Porque o que o Frank tá fazendo é mentindo, partindo da premissa da mentira, é mentindo e falando com desrespeito e arrogância e falando coisas da facção. Eu acho que não. Ou não? Não, porque é o seguinte, uma coisa é um... Ele fala da família dos caras, Vamos lá, irmão. vamos lá. E se ele fala da família do cara daquele jeito, e o cara é o malvadão que mata um, mata Não, mas geral, eu acho o ele seguinte, teria é uma que coisa- matar o Frank uma da mesma coisa simples. forma. Ou o Frank tem informações internas e ele espalha coisas que verdadeiramente prejudicam a facção, ou ele é só um concentrador de notícias e conceitos que estão no ar e sai falando barato qualquer coisa. Se ele é um cara ex-faccionado que realmente causa dano, vale a pena o investimento de matá-lo. Se ele é só um fala barato, como tem tantos por aí, não vale o investimento. É simples. Pra mim é simples. É isso que eu acho. Nas duas premissas, irmão, mesmo ele sendo um ex-faccionado... Não, acho que não. Por que mesmo o PCC vai matar um cara famoso que é só um fala barato que tá falando mal da facção? E Foda-se. por que o cara vai matar um ex-faccionado Porque que... neste caso Ah. ele seria um cara com informações internas que tá vazando e que ninguém sabe. Não, irmão, que é o vamos que lá. ele se paga. Vamos lá. Eu sou da ABIN. Não quer dizer que eu tenho todas as informações da ABIN. Compreende? Não, mas não tô falando que ele Então, tem todas. O fato dele ser um ex-faccionado, irmão, o faccionado nada mais é que um idiota que escreveu num papel lá que ele é faccionado. Então vamos lá, irmão. O que o cara tá contando é que ele é um ex-faccionado. Igual ele, tem um monte de idiota pé rapado, porra, Exatamente. que é faccionado. Isso pra mim... É exatamente isso. Então Glauber. isso pra mim... pode ser verdade que ele é um ex-faccionado, Claro. porque igual ele, tem mais 50 mil, Vamos lá. entende? Existem níveis de faccionado. O cara roubou um celular e vendeu pra um cara que ele falou, mano, sou do PCC, eu sou fornecedor do PCC. Tecnicamente ele é. Exatamente. Só que ele é só um Zé Bunda. Não. O Frank não se coloca como só um Zé Bunda. Ele se coloca como um cara que destrói, porque ele traz informações, mano, tá ligado? Que só eu tenho. Não, ele não tem. Ele é só um mentiroso. Ele é só um mentiroso, cara. Ele é tipo um coach barato que vai vir aqui falar, mano, tô sentindo uma energia e você não, ele não tá sentindo. Ele é só um fala barato. Faz o debate. Eu não vou fazer esse debate com E ele destrói hoje, o não. cara, porra. Hoje não. Se ele ficar relevante no debate público, nós vamos fazer e não vai te Pô, sobrar mas nada aí pra ele. você tá... Pode me chamar do que você quiser. Não, mas é isso. você tá vislumbrando um crime impossível. Como Não assim? tem... porque, vamos lá. É impossível isso acontecer. Isso o quê? O Frank se tornar esse cara relevante, porque você tá partindo Não é impossível, imagina. Não, é impossível. Lógico que não. Por que não? Não é porque é o seguinte, cara, vamos Ele lá. vai ser um governador? Não, eu não tô falando que ele tem que ter Não. cargo. O que eu tô falando é o seguinte, vamos supor... Ele vai formar um partido político, igual Não. vocês fizeram? Glauber, vamos lá. Você Porque está colocando critérios que eu não coloquei na mesa. Ser relevante para um debate público não significa necessariamente ter cargo, não significa necessariamente criar um partido. Pode significar, por exemplo, o cara tem uma audiência tão estratosférica que ele fique, por exemplo, relevante. É o caso do Pablo Marçal. Ou, por exemplo, ele começa a formar uma militância de pessoas que vão formar opiniões de outras pessoas. Beleza. Por enquanto não é isso. E ele também não faz parte de nenhum grupo que faz isso. Porque às vezes o cara sozinho ele não é isso, mas ele faz parte de um grupo que é isso. Por exemplo, vou dar um exemplo pra você. Você pegar o Joãozinho, sei lá, do partido UP. Às vezes o Joãozinho não é nada. Mas o grupo UP, que formou um partido, de repente, sei lá, elege 3, 4 deputados. Beleza, passa a se tornar relevante. Então eu não acho impossível, cara. Daqui a pouco ele fica grande aí, fica influente. Legal, nós vamos fazer um debate e acabou. É isso. Hoje não. Hoje ele tem muito mais audiência, provavelmente, no Instagram. Eu não sei se ele vive mais de Instagram, YouTube, não sei. Ele deve ter mais audiência no Instagram, porque eu quase não invisto no Instagram. Mas ele não é ainda um cara relevante para isso. Então, o dia que eu for entrar num embate com ele, não vai ser pra, deixa eu ver o que você tem pra dizer. Irmão, vai ser pra desmascarar ele. E hoje ainda não vale a pena. sabe que eu entendo que você tá errado na avaliação? Porque deve ter uns 20 milhões de Frank no Brasil. Tá? Tem uns 20 milhões de cara igual o Frank no Brasil. Sim. Cara da favela, que não vai se tornar relevante nesses critérios, porque ele não vai ter estrada acadêmica para pensar, para ler.
Ele não vai ter status. Por exemplo, eu passei um monte de concurso. Eu vim lá do buraco, aí eu tô numa trajetória de 25 anos para hoje você me considerar relevante. Então, se foi difícil para mim, imagina pro Frank. Mas eu não tô falando que é fácil. Então, ele não, esse dia não vai chegar. Por isso que eu Claro fiz a que brincadeira vai. Você não sabe? do crime impossível. E escuta, irmão, e eu acho que, ó, eu até mudei aqui da minha transmissão pra sua, porque eu quero ouvir o que a rapaziada da tua militância do MBL, do teu muda público. Isso, eu nem sei, velho, eu nem sabia disso. Não, é porque tá transmitindo nos 2 canais. Mas e eu tava acompanhando o chat do meu canal. Aí eu mudei, saí da minha live e entrei na sua live, aqui no meu celular. E alguém falou, e eu tô vendo, né, a reação das pessoas aqui lá no meu, as pessoas conseguem compreender o que eu tô falando. No teu, todo mundo tá compreendendo o que você tá falando. Sim. E as pessoas não estão entendendo por que eu tô argumentando em relação a uma coisa tão óbvia. Então, assim, irmão, eu vim aqui como convidado e também vim aqui como camarada, você já foi no meu canal, então eu quero também te perguntar coisas e te entrevistar. Mas já, essa hora, mano. Pô, que hora? Você vai dar meia-noite, velho. Então, tu tá com... A essa hora ele vai... Não, agora eu vou começar a me entrevistar. Não, porra! Tu tá com dificuldade de interpretação, irmão. E a tua análise tá prejudicada. Porque eu não falei que agora eu vou começar. Eu estou explicando Você tá brincando, que eu vim caralho, aqui. Porra. Então eu tô tendo a oportunidade também de tirar conteúdo seu. E não só vir aqui como convidado para entregar conteúdo. Irmão, vocês têm um partido político na mão. Vocês têm um formato que vocês se comunicam e alcançam o coração e a mente da geração Z. Sobretudo a geração Z de classe média. A geração Z, classe E, da favela, tatuado, noiado, você não atinge. Você não conversa com ele. Eu sei disso. E esse cara, ele é eleitor e ele é consumidor de assistencialismo do governo. Eu concordo com isso, só que eu acho que o Frank não é uma ferramenta válida pra isso. Ok, o Frank não é esse cara, mas o Frank tem, igual o Frank, tem 10, 15, 20 milhões no Brasil. Sim. Que para um projeto político, para vocês, missão, deixar benefício para nós, sociedade brasileira, um cara como o Frank, ao meu ver, não deveria ser tão rejeitado, não teria que ter tanta repulsa com o Frank, porque eu classifico o Frank, eu levo ele a sério como um comunicador que está dando informação para as pessoas que as pessoas não sabiam antes. Esse é o ponto da nossa discordância. Outra coisa, eu levo ele a sério aonde ele consegue alcançar brasileiros, corações e mentes que eu jamais vou alcançar. Então, meu irmão, se nós fecharmos a porta e não deixar que um cara desse cumpra um objetivo que se conecte em parte com o meu e com o seu, essa guerra sempre vai ser perdida, irmão. Glauber, por que eu discordo disso? É isso. Glauber, deixa eu te falar por que eu discordo disso, cara. Vamos lá. Eu não acho que o Frank seja essa ferramenta, por quê? Porque o Frank não é um cara confiável. Eu não confio na boa intenção do Frank. É uma coisa muito simples de entender. Que nós são outros. E por que eu não confio? E por que eu não confio na boa intenção dele? Porque ele já deu mais do que um indício de que ele é só um mentiroso e que fala o que precisa falar pra bombar. Só uma coisa, tem um cara aqui que fala assim, ó. Então por que você debateu com o MC Smith? Você vê como é triste a burrice da pessoa. Você quer realmente comparar o MC Smith com o Frank? Irmão. O MC Ele Smith? não é nada relevante. Peraí. Então vamos lá. Você acha que o MC Smith, que foi um cara que foi um dos pais do funk, inclusive de hoje, que tem contato direto com o Oruan, que foi um cara que fez um dos maiores debates meus no Vilela, que, mano... Maiores em audiência, você quer dizer? Também, em conteúdo relevância. Claro, foi maravilhoso. Conteúdo foi bom? Pra caralho. Eu tive a chance de mostrar pras pessoas que aquele cara, que não, porque o funk é um movimento artístico, não, porque não sei o que lá, ele na verdade era um cara vazio que defendia criminoso. Não, calma aí. Pra você foi maravilhoso. Não, pra minha mensagem, Glauber. Não, pra sua. Qual é a minha mensagem? A minha mensagem é o seguinte: o funk hoje faz apologia ao crime. Eu tava contigo nesse debate. O MC Smith, ele foi um veículo muito eficiente para mim, para que eu pudesse, através deste debate com ele, passar a minha mensagem para as pessoas. Não tô falando que ele tinha conteúdo. Ok. Mas você não sabia que seria isso, né? Não, mas aí beleza, aí fomos pro pau. Aconteceu, mas de repente você chega lá, o cara... à disposição. Mas, por exemplo, de repente o cara chega lá, ele tinha um puta conteúdo.
Não, Arthur, ó, vou te mostrar como você tá errado, ó. Pra caralho, mano. Porra, o cara tinha conteúdo pra caralho, velho. Mas não tinha como ter, pô. Tu sabia. Aí, ó, entre nós aqui. Entre nós aí, o Brasil inteiro. Não, eu realmente achei que ia ser muito melhor. Em termos de conteúdo da parte dele. Porque eu tava vendo uns vídeos dele, cara, e ele tava se colocando como um cara que debatia as coisas, falando mais um português mais bonito, se vestindo. Eu falei, não, o cara quer ser candidato. Acho que o cara estudou umas paradas. Não, chegou lá, não tinha nada. Era realmente vazio. Mas enfim. Só falar uma... Eu sei, ele é pré-candidato. Ele é pré-candidato por qual partido? Qual partido? Ah, tu falou de novo, né? Eu entendi. Não, ele é novo. pré-candidato. Ah, entendi. Não, calma, também não, velho. Também não, 360 absurdo, né? Tem muita pergunta ainda? Cara, espero que você tenha conseguido compreender e quem tá em casa, sobretudo, tenha conseguido compreender o que eu tô tentando colocar. Acho que é mais estratégico para vocês que têm movimento político do que para mim. Eu apenas vejo com a minha boa intenção ali, achando assim, cara, esse cara vai alcançar pessoas que eu não alcanço, e se ele mandar essa mensagem, cumpre parte do meu propósito. Essa porra dessa luz, cara, agora, na minha cara tá me deixando meu olho, mano. Essa luz aqui não é 60 não, é?